E aí, meus amigos, essa segunda videoaula referente ao edital da parte de teoria dos semicondutores. Vamos só dar uma relembrada aí no que ocorreu na aula anterior. Então, na aula anterior a gente viu que um semicondutor está entre um bom condutor e um bom isolante, que o compartilhamento de elétrons entre átomos vizinhos é chamado de ligação covalente, que material intrínseco são aqueles cristais, o material puro, extrínsecos são os que foram expostos a um processo de dopagem, que o material do tipo N é formado pela adição de átomos doadores, que possuem 5 elétrons na camada de valência, que são os pentavalentes, que o material tipo P é formado pela adição de átomos receptores, os trivalentes, 3 elétrons na camada de valência, e o material tipo N, o aportador majoritário do tipo N vai ser o elétron, e o minoritário no tipo N vai ser a lacuna, e no material tipo P a lacuna vai ser majoritário e o elétron minoritário. Então vamos começar agora com a segunda videoaula. Vamos ver a parte de junção PN do edital. Vai ser uma aula relativamente rápida. No final dessas aulas de teoria de semicondutor, eu vou pegar os exercícios que eu tenho das provas anteriores, só referente a diodo, semicondutores em geral, essa parte aí em geral, para a gente fazendo as questões já da prova mesmo, juntos aqui, para ver realmente aí como cai as questões na prova. Temos aqui dois cristais, um tipo P e um tipo N. Podemos ver aqui as lacunas representadas por essas bolas cinzas. Podemos contar aqui que cada átomo aqui vão ter 7 elétrons nessa camada de valência. Então eles vão estar necessitando de um elétron para estabilidade. Aqui eles têm 9 elétrons nessa camada de valência, porque aqui temos elétron livre representado por essa bola vermelha. E vamos ver o fenômeno que ocorre quando a gente une esses dois cristais. Na união desses dois cristais, nós formamos um componente chamado diodo, entendeu? Que é unicamente formado pelo material tipo P e tipo N unidos. Quando ocorre a união desses dois cristais, veja só também, repare nesses dois aqui, porque tem um elétron livre na região P e tem uma lacuna na região N. Então isso aqui são os portadores, representando os portadores minoritários. Só quero mostrar um efeito para vocês, que quando ocorre essa união, no instante que ocorre essa união, acontece esse fenômeno. Os elétrons livres, próximo à camada próximo à junção, eles são atraídos para as lacunas do material tipo P. E os elétrons livres e portadores minoritários também são atraídos para o outro lado. Então vocês podem ver que ocorre dois tipos de corrente em fluxos opostos. A corrente, a primeira que ocorre, que é a grande maioria pelos portadores majoritários, é chamada de corrente de difusão, que é a corrente que ocorre no instante que você une os dois materiais, que são os elétrons livres sendo atraídos pelas lacunas. E a corrente de saturação IS é a corrente gerada pelos portadores minoritários. Essa corrente dita o livro que é somente por mudança de temperatura. Então, a gente vê que aqui, nesse instante que foram unidos os dois materiais, formou uma região chamada, uma região que todos os átomos adquiriram 8 elétrons na sua camada de valência. Ah, mas por que esse elétron aqui ele não foi atraído para cá? Justamente por isso, porque nesse lugar aqui ficou muito mais distante, quando os elétrons livres se estabilizaram nas lacunas, ficou muito mais distante para esse elétron aqui chegar até essa lacuna. Então a atração deles é pouca para conseguir atravessar essa distância toda aqui. Então nesse lugar aqui formou um grupo de átomos estabilizados, todos com 8 elétrons na camada de valência. Essa região onde todos os átomos adquiriram essa estabilidade é chamada de região de depressão, porque é uma depressão aqui de portadores majoritários.
Essa região de depressão, ela gera uma coisa chamada barreira de potencial, que é justamente uma barreira que impede com que continue a se propagar esse fluxo de elétrons, entendeu? Através do próprio diodo, porque ele gera realmente uma barreira que, exemplo, no silício, essa barreira só vai ser vencida quando tu consegue colocar uma carga aqui fora, entendeu? Uma potência aqui fora que seja superior a 0,7 volts. No caso, se tu colocar uma bateria aqui e ligar nos dois extremos, superior a 0,7 volts aproximadamente, começa agora a haver um fluxo de corrente, porque aí esse elétron aqui vai adquirir uma potência suficiente para atravessar essa barreira. Já no germânio, isso é aproximadamente 0,3. Entendeu? Começou a entender como se tem que trabalhar para a prova? A prova em si, ela trabalha muito a diferença entre um e outro. Exemplo, que pode cair na prova, é perguntando se o silício, qual é a tensão mínima para o funcionamento de um diodo de silício. Aí vai estar lá 0,3, 0,7, 0,5, entendeu? De forma aproximada. Vai estar lá 0,5, 1 volt, então já sabe que é 0,7. A prova, pelo que eu tenho visto, ela trabalha assim, entendeu? A prova ela vem trabalhando assim, principalmente as diferenças, as características, entendeu? Corrente de difusão, corrente de saturação, isso a gente vai ver um pouco mais para frente também, entendeu? É principalmente as características. Quando você entende que no material tipo P o portador majoritário é a lacuna, no tipo N é o elétron, que quando você une os dois há uma corrente de difusão e saturação, mas essa corrente é impedida pela barreira de potencial que é gerado na camada, na região de depressão, que por silício é 0,7, 0,3, por germânio, a gente já começa a entender mais ou menos como cai na prova. No final de todas as videoaulas aí, no final, quando terminar essa parte de semicondutor, irei fazer os exercícios. Espero estar ajudando aí a vocês e até a próxima.